Eu quero partilhar convosco um conselho da palavra do Senhor. Aquele que tiver Bíblia e queira acompanhar-me na leitura, irá ser apenas um versículo. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 30, o versículo 1. Não quero falar muito, às vezes custa-me evitá-lo, mas vou tentar, irmãos, ser breve. Temos uma reunião depois desta com os irmãos do governo local também. Mas não quero, irmãos, simplesmente fechar o Meet com anúncios e com metas e alvos. Também quero deixar um conselho, e eu tenho intitulado este conselho Dá-me filhos, ó Senhor. E convido para que alguém diga comigo isso: Dá-me filhos, ó Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 30, versículo 1, no nome de Jesus: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacob, teve a Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacob: Dá-me filhos, ou senão morro. Amém à palavra. Esta é uma escritura conhecida para muitos. Eu me lembro já ter partilhado aqui em Portugal pelo menos uma vez este versículo com alguns irmãos. Um versículo que nos lembra um propósito importante, uma missão fundamental que Deus nos deu, irmãos. Praticamente foi a primeira missão do ser humano. Quando Deus criou o primeiro casal e os uniu em casamento, lhes disse: enchei a terra, procriai, enchei a terra. Portanto, ter filhos, irmãos, é algo que vem de Deus, é algo divino, é um propósito divino, e é o que de facto define esta relação tão especial que chamamos casamento, que a Bíblia chama matrimônio. A palavra matrimônio é uma palavra de origem greco-latino ou greco-latina, significa condição de mãe. Matrimônio, que pela sua vez vem de matriz, que é onde os filhos são gerados, significa condição de mãe. Em espanhol, condição de madre. Portanto, podemos afirmar que um casal, um casamento é realizado, é completado, cumpre o seu principal propósito, o que define a sua essência, quando ele tem filhos. E isso, pela sua vez, pela sua parte, leva ao matrimônio, ao casamento, a uma felicidade, a um sentimento que não é apenas um sentimento, é uma realidade de plenitude, de realização muito importante. Isto podemos ver na vida de muitos dos que cá estamos, por exemplo. O exemplo mais recente da congregação é o da irmã Marina, o do José Carlos. Sim, eles tiveram o Marquinhos, e quando fizemos a apresentação dele, podíamos ver o sorriso no rosto deles, a felicidade, ainda na Márcia, né? Por causa desse novo integrante da família, desse bebê que Deus lhes concedeu. Portanto, irmãos, isto é algo que devemos trazer também para o mundo, para a dinâmica espiritual. Porque da mesma maneira que um casal se sente feliz quando chega um filho à sua vida, a igreja também se sente feliz quando novos crentes nascem, quando novos filhos de Deus nascem no seu seio, quando são acrescentados membros à igreja. Da mesma maneira, irmãos, que, e o podemos dizer com tranquilidade, o propósito principal e o maior motivo de alegria no casamento é quando eles conseguem ter filhos. O propósito da igreja e o principal motivo de alegria, de felicidade na igreja
é quando ela consegue ter filhos. O que, no entanto, significa também pagar um preço, significa trabalhar, sim, desvelar-se muitas vezes, perder horas de descanso, perder tempo para si próprio, o que explica notavelmente e com muita clareza porque é que muitas famílias, entre aspas, famílias, muitos casais, melhor dito, hoje rejeitam ter filhos. Sabemos que é porque o estilo de vida do casal, antes de eles ser pais e depois de ser pais, muda muitíssimo. Muda. E sabemos que essa é a principal razão pela que hoje muitos preferem não trazer filhos, porque não querem, pronto, renunciar a determinadas coisas, interesses, às vezes do casal, às vezes particulares, individuais que têm. E é por isso que estamos a viver numa cultura que muitos definem como de zero filhos. Zero filhos. Que o Senhor nos ajude para que essa cultura, irmãos, que está aí afora, não ingresse na igreja. Estou a falar espiritualmente, porque nós, como igreja, como a esposa do Cordeiro, algumas versões da Bíblia chamam de noiva, mas na Bíblia em espanhol fala-se em esposa do Cordeiro. Temos como alvo, sim, e da mesma maneira que o marido e a sua mulher são uma só carne, e isso conduz à procriação, conduz a que eles tenham filhos. Nós temos sido unidos espiritualmente com Cristo. E o principal propósito aqui na Terra dessa união é cumprirmos com aquele mandamento, com aquela comissão que o Senhor nos deixou de fazer discípulos, de gerar novos filhos de Deus. Irmãos, quando isto não acontece, e há muitas razões, mas essencialmente é porque algo não está a correr bem na união com Deus. Estou a falar espiritualmente, né? A relação com Deus não está saudável, ou talvez é inexistente, isso pode acontecer. Então, sobrevém, chega o que podemos chamar de frustração. E assim como há pessoas frustradas, e ontem na pregação falávamos um bocado sobre esse sentimento em outro tema, mas tem a ver com isto, há também grupos vida frustrados e há também congregações, igrejas frustradas. Assim como a Raquel, de Gênesis 30, 31, que não conseguem ter filhos e estão desesperados, desesperadas, porque algo falta, sim? Podemos ter muita coisa, sabemos que a Raquel tinha o amor de Jacob, de facto ela era a preferida de Jacob. Jacob tinha também a Lea, a irmã maior, mais velha da Raquel. E Lea tinha dado filhos para Jacob, mas Raquel não. E quando Raquel faz esta reclamação, este grito, mais do que tudo, este clamor para o seu marido, é como se a culpa fosse do marido. Dá-me filhos, como se Jacob tivesse em ele o poder de decidir sobre aquilo, mas sabemos que Jacob não era o problema, porque ele já tinha filhos com Lea. De facto, depois ele vai ter filhos com Bilha, que era uma serva de Raquel. Essa é outra história. Outro dia falamos nessa história. Então, onde é que estava o problema? O problema estava na Raquel. Já sabe para onde eu vou, né, irmão? O problema nunca está em Deus. O problema sempre está em nós.
algo que talvez nós não estamos a fazer como devemos, ou algo que estamos a fazer mal, pode causar esterilidade espiritual. Pode fazer com que nós não consigamos gerar filhos espirituais. Glória a Deus. Digo glória a Deus, irmãos, porque muitas vezes é simplesmente uma questão de prioridades, assim como já exemplifiquei nos casamentos modernos, que têm outras prioridades, e é por isso que não têm filhos. Nós precisamos nesta noite, irmãos, de 7 de abril, revisar as nossas prioridades como indivíduos e como igreja, para tentar descobrir se é que talvez não estamos a ter filhos espirituais pelo simples facto de que não é a nossa prioridade tê-los. Talvez não lhe temos dado a importância que isso tem. Pensamos que o importante é pertencer à igreja, o importante é cumprir com os nossos deveres cristãos, mas ganhar almas é também um dever cristão e é o principal dever. Mas pensamos que não, talvez. Então precisamos revisar isso, irmãos, e analisar também como é que isso influi ou determina o nosso estado espiritual, o nosso estado emocional. Podemos ver em Raquel uma desesperação, uma tristeza, uma angústia, uma amargura, por causa de que ela via a sua irmã ter filhos e ela não conseguia. Eu acho que isso nos identifica bastante, irmãos, porque quando uma igreja não consegue ficar grávida, graças a Deus MAP está a conseguir, não estamos a dizer que não, mas não como deveria, né? Não estamos conformes, irmãos, com os resultados. Eu acho que todos cá concordamos em que poderíamos fazer muito mais, né? Quando vemos isso, quando descobrimos isso, irmãos, percebemos, quantificamos, por dizer assim, tudo o bom que estamos a perder. Porque é algo muito maravilhoso, irmãos. Eu me lembro quando o irmão Nelson e a irmã Sônia tiveram o Noah, que o irmão Nelson partilhou fotografias desses dias, desses momentos. Eu acho que foi ele que partilhou uma foto quando estava a cortar o cordão umbilical do seu filho, do Noah. Pode ser, irmão Nelson? Ou eu estou a imaginar coisas? Foste tu que partilhou, sim? Sim, pastor, sim. Amém. Eu não estava errado. Obrigado, irmão Nelson. Irmãos, eu me lembro claramente do sorriso do meu irmão e da alegria dos nossos irmãos nesse momento, porque que coisa tão formosa, irmãos. Eu me lembro da minha própria experiência como pai quando nasceu o Estevão e também o Ezequiel e o Manel depois. Mas aquele primeiro filho, irmãos, eu nunca vou esquecer aqueles momentos, aqueles dias. Isso mesmo, irmãos, trasladado ao espiritual, é o que nós estamos a perder. Numa conversa que tínhamos com o bispo Raul David, nos dias que ele nos visitou, no fim de semana do aniversário da igreja, ele falou em coisas muito interessantes. Por exemplo, dizia que quando uma igreja está focada em ganhar almas, quando está focada nos grupos celulares, na escola de discipulado, na missão, na estratégia de Jesus, na igreja não há fofocas, na igreja não há brigas, na igreja não há inimizades. O ambiente estranho, o ambiente raro desaparece, irmãos, sume. Tudo o que não serve, irmãos, acaba e vem uma alegria, vem um estado de felicidade, de emoção, assim como o da fotografia do nosso irmão Nelson, glória a Deus. Eu me lembro do meu pastor Silvio Meneses. Ele sempre dizia que os recém-convertidos são o gozo das congregações. Era uma das suas frases preferidas. Os recém-convertidos são o gozo das
congregações. Aleluia. Quantos querem uma igreja cheia de alegria, uma igreja cheia do gozo do Senhor? Oh, irmãos, mas para que isso aconteça com a MAP, para que isso aconteça com o teu grupo vida, com o meu grupo vida, temos que trabalhar. Temos que trabalhar. A tarefa de ganhar almas, a tarefa de encarregar filhos, é uma tarefa dura. Como já disse, né? Implica perder horas de sono, de descanso, muita coisa. Mas há algo que eu sempre vou suster, irmãos, que eu sempre vou manter. E é o facto de que, e aqui há irmãs que podem falar nisto, porque elas são as que sofrem as dores do parto. Né? Todas essas dores, todo esse incômodo da gravidez, tudo isso, irmãos, é esquecido depois que o filho nasce. E a Bíblia fala nisso também. Quando vemos aquele convidado descer as águas do batismo, aleluia, eu estou a sentir a presença de Deus nesta noite, irmãos. Quando vemos ele ser enchido do Espírito Santo, quando vemos o crescimento dele, quando vemos que ele se converte num líder, num servidor de Deus, todo aquele trabalho, todas aquelas coisas que tivemos que manejar e às vezes que suportar, irmãos, são esquecidas e são substituídas pelo grande prazer, pelo grande gozo, pela realização de comprovar, irmãos, que temos tido filhos espirituais. Aleluia. Mas isto tem que nascer no nosso coração, assim como no coração de Raquel estava essa necessidade e estava esse clamor para o seu marido. Quantos nesta noite querem levantar as suas mãos junto comigo e orar ao Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, dá-me filhos, ó Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa ser verdadeiramente a tua igreja, a tua esposa. Que possa ser verdadeiramente, Senhor, um matrimônio, que significa condição de mãe. Que a MAP, Senhor, se converta numa mãe de muitíssimos filhos, aleluia, aleluia. Que o seu ventre, Senhor, possa ser enchido, oh, dessa nova criação, meu Deus. Dá-nos filhos, Senhor, dá-nos filhos. Concede-nos, ó Deus, ter contigo essa intimidade, Jesus. E que possamos, ó Deus, ser fecundos, ser férteis. E que a tua casa, Senhor, se encha de crianças. Glória a Deus, aleluia. Enche-nos da tua graça, enche-nos da tua unção, da tua virtude, Senhor. E dá-nos filhos, ó Deus. Pelo menos 15 filhos neste ano, Senhor. E se quiseres, muitos mais ainda. Filhos, Jesus, em Queluz, em Tercena, em Portela de Sintra, Senhor, em Trachouce, em Agualva, Cacém, Jesus. Filhos e filhas nos grupos femininos, no grupo dos mensageiros da paz, em cada local, em cada lugar de reunião. Filhos nas aulas de discipulado, 1, 2, 3, 4, em todo nível. Filhos, Senhor, no nosso santuário, nas nossas reuniões. Que não sejam atividades infrutíferas, que não seja uma perda de tempo, Senhor, mas algo produtivo, Senhor. No nome de Jesus Cristo.
No nome de Jesus Cristo o pedimos. Dá-nos filhos, Senhor, ou morreremos. No nome de Jesus. Irmão, lhe convido para orar mais um minuto. Já vamos acabar. Mais um minuto, se fazem favor. Pense por um instante enquanto ora. Às vezes estamos a lutar, irmãos, como este mês, para pagar as despesas, a economia não dá. Estou a falar da igreja, também das famílias, quizá. Mas o que aconteceria se a igreja tivesse 150 membros, 200 membros, 250 membros? Irmãos, já tínhamos, de facto, comprado um terreno, já estaríamos a construir um templo. Eu estou seguro do que falo, estou certo no que digo. Porque também isso trazem os filhos, irmãos, trazem a bênção de Deus em todo aspecto, trazem prosperidade, trazem o favor de Deus. O digo pela experiência própria, quer familiar, quer espiritual. Mais 30 segundos. Algum líder, algum auxiliar em treino que possa dizer junto conosco: Senhor, dá-me filhos. Dá-nos filhos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor.